E ele diz, olha, eu não alcancei. Imagine, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que deu a sua vida por causa do Evangelho, cumprindo uma determinação de Jesus. Foi obediente. Então veja bem, Paulo está dizendo que ele não alcançou a perfeição. Imagine nós. Imagine aqueles que chegavam ali para os filipenses se dizendo perfeitos. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não consegui chegar lá ainda. E Paulo via a sua prisão como uma prisão ordenada, uma prisão planejada por Cristo. Então, o que ele estava fazendo ali? Estava escrevendo aquilo que Deus gostaria que ele escrevesse e que seria de muita utilidade para nós. Então Paulo sabia que ele estava ali preso dentro de um plano de Jesus Cristo para ele. Jesus havia dito que importava que ele fosse a Roma e pregasse o Evangelho, e é o que ele estava fazendo ali. Então Paulo tinha um grande objetivo, que era estar para sempre com Cristo, num corpo glorificado, experimentar, passar pela ressurreição, passar pela transformação que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então Paulo estava todo o tempo esperando o arrebatamento. Todos esses crentes que aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador, eles ansiavam, desejavam, todos estavam todos os dias pensando, o arrebatamento é hoje. Infelizmente hoje nós não temos visto nem muita pregação sobre o arrebatamento, muito ensino sobre isso, mas a realidade cristã, a realidade da vida cristã deve ser essa. Todos os dias pensamos, Jesus pode estar voltando hoje. Então vamos aproveitar a oportunidade, as chances que aparecerem para pregarmos para alguém, para falarmos de Jesus para alguém, para levarmos mais almas para Cristo. Vamos trabalhar enquanto é dia. Então Paulo dizia o quê? Eu tenho que esquecer as coisas que para trás ficam. O crente não vive do passado. Tem muita gente vivendo do passado. Eu fiz isso, eu fui isso, eu fiz aquilo. E hoje? Deus não está preocupado com o que você fez. Ele quer saber o que você está fazendo hoje. O que você está fazendo para Ele hoje. Então, todos os dias você deve estar orando, estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, mas também deve estar trabalhando para o reino de Deus, fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Porque é a esse reino que você pertence. Você não pertence ao reino da terra, você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Então você deve estar todo dia fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. Então devemos nos esquecer das coisas que para trás ficam. Tanto os problemas, as angústias, aflições, perseguições, como também o que nós já fizemos. Passou o tempo, já acabou. Já fez, é passado. Se você fez para Deus, está guardado lá em cima. Se você fez para ter lucro aqui na terra, então você já teve o seu lucro. Então esquece o que passou. Agora, viva hoje pensando no amanhã. Então hoje você vive como se fosse uma flecha atirada e tem um alvo como objetivo. Você tem que atingir esse alvo. Como o corredor correndo, tem que correr para chegar em primeiro, senão não vence. Corra para vencer, não apenas para participar da corrida. O seu objetivo é chegar lá no alvo. E o alvo é vencer. Então coloque o objetivo. O objetivo é estar lá em cima. É receber um corpo glorificado. É conhecer Jesus. O céu pode ter porta de ouro, pode ter rua de cristal, pode ser a coisa melhor que existe, mais bonita que existe. Mas eu só quero ir para lá se Jesus estiver lá. Meu objetivo é Jesus. Não é a cidade, é Jesus. Se Jesus não estiver lá, eu não quero ir para lá não. Então tenha como alvo, como objetivo,
conhecer Jesus como Ele é, de receber a glorificação desse corpo, para que você possa também conhecer o Jesus glorificado. Então Paulo diz, olha, todos aqueles que já são perfeitos, ou seja, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, receberam o quê? Uma justificação, foram declarados santos. Então, essa é a perfeição que Paulo está falando. Não é a perfeição de ser glorificado, de receber um corpo glorificado, de estar já com Cristo para sempre. Mas é uma perfeição que nós devemos buscar aqui através da santificação. É um processo, é uma luta, é uma vida de luta, de combate contra o pecado. Vamos conseguir um dia ser igual a Jesus aqui? Nunca. Mas também não podemos deixar de lutar. Não devemos deixar de combater o pecado. Não devemos deixar nenhum momento de pensar na nossa santificação, para que nós possamos atingir esse objetivo, esse alvo, de recebermos o prêmio, que é estarmos um corpo glorificado e conhecermos a Jesus como Ele é. Então, não é apenas um momento de salvação, mas essa salvação foi nos dada para atingirmos um objetivo final, que é estarmos para sempre com Cristo. Então não podemos apenas sermos salvos aqui na terra e de repente acabarmos aí a nossa vida aqui sem experimentar a glorificação depois no arrebatamento. Então devemos prosseguir crentes, salvos, lutando contra o pecado, para que, se morrermos, estaremos esperando o dia do arrebatamento e recebermos a glorificação do nosso corpo. Agora, podemos também, a qualquer momento, participarmos do arrebatamento. E nós estamos aqui vivos. Seremos então transformados, levados ao céu, para encontrarmos com aquele que é o desejado das nações. Mas Paulo diz, olha, se alguns sentem de outra maneira, então Paulo está dizendo, mas eles vão acabar chegando a essa mesma conclusão, a esse mesmo desejo, se eles prosseguirem na sua vida cristã. Pode ser que ainda não alcançaram esse desejo, né? Essa aspiração suprema de conhecer o Senhor, de estar para sempre com Ele. Ainda não tiveram essa noção, mas com o tempo de cristão, ele vai lendo a Bíblia, vai orando, vai ouvindo a palavra de Deus, e daqui a pouco ele vai ter também esse desejo de estar para sempre com o Senhor. Mas Paulo diz, olha, mas naquilo que nós já chegamos, então, naquilo que você já teve o prazer de estar na presença de Deus, de ter o desejo de conhecer Jesus pessoalmente, você já chegou a isso aí, então mantenha isso aí. Você mantém aquele primeiro amor, aquele primeiro objetivo de estar com Deus, de fazer a obra de Deus com alegria, com vontade e sempre buscando o objetivo final, o alvo final, que é conhecer o Senhor, estar para sempre com o Senhor. Então Paulo diz, olha, então vocês tomem cuidado como é que vocês andam, olhem para o meu tipo de vida, para o meu testemunho e olhem para esse tipo de testemunho. Cuidado com aqueles que andam diferente, com aqueles que vivem diferente disso. Então Paulo podia se colocar ali como um molde, né? Como um exemplo para todos. Vamos estudar agora como o pastor Elianai Cabral viu aqui essa lição. E nós vamos passar então por 3 partes da lição. A primeira, a aspiração paulina. Vamos ver o tópico 1, prossigo para o alvo. Tópico 2, o sentimento de incompletude de Paulo. Tópico 3, o engano da presunção espiritual. Na parte 2, nós vamos ver aí a maturidade espiritual dos filipenses. Tópico 1, somos perfeitos. Tópico 2, o cristão deve andar conforme a maturidade alcançada. E no tópico 3, exemplo a ser imitado. Depois nós vamos ver aí a parte 3, a aspiração cristã hoje. Tópico 1, a atualidade do desejo paulino. Tópico 2, o cristão deve almejar a maturidade espiritual. E no tópico 3, rejeitando a fantasia da falsa vida cristã. Vamos ver então a nossa introdução.
Na lição de hoje aprenderemos que o alvo da vida do apóstolo Paulo era somente um: conquistar a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Semelhante a um atleta, o apóstolo se esforçava para alcançar esse objetivo, pois era consciente de que o exercício de aprender cada vez mais de Jesus exige labor e disposição para servir. Prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Paulo convidou os filipenses a imitá-lo, despertando-os à esperança de um dia receberem a mesma recompensa. Então, como um atleta que se prepara, que se abstém de tudo, que se concentra para vencer uma prova, então o apóstolo Paulo assim vivia. E tudo ele fazia porque ele tinha um objetivo final. Ele tinha um alvo final, que era adquirir o conhecimento final, que era conhecer Jesus face a face. E era para estar com ele para sempre, no céu. Então, para isso, ele teria o quê? Que vencer aqui na terra. Vencer o pecado, as tentações, as provações, passar por tudo, para que, quando ele morresse, ele experimentasse depois o quê? O arrebatamento. Ou, se o arrebatamento viesse quando ele estivesse vivo, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que estiver fazendo assim, quando Jesus chegar. Então, Paulo estava ocupado sempre na obra de Deus. E isso proporcionaria a ele, então, na hora do arrebatamento, ser arrebatado também. Então, viver uma vida santa, irrepreensível, uma vida na presença de Deus, para que na hora que vier o arrebatamento, nós estejamos preparados. Então, o desejo de Paulo é que os filipenses olhassem para ele e o imitassem nisso. Tivesse esse mesmo desejo, essa mesma aspiração, suprema aspiração, de estar para sempre com o Senhor. Então, essa aspiração aí é o que? É uma ambição, é um desejo profundo, é uma coisa que você sente e que coloca como alvo e objetivo final da sua vida, como principal da sua vida. Não existe nada mais importante que isso. Por isso que é suprema aspiração. Não pode haver outra coisa mais importante que isso na sua vida. Então é como se o arrebatamento fosse um imã colocado lá em cima. Vai atrair. Né? Veja bem que você deve estar se sentindo atraído, mas lá em cima. Quem está atraído aqui embaixo vai ficar. Então a sua principal atração aí, seu principal objetivo, alvo, é subir, é estar com o Senhor para sempre. Parte 1 aí, aspiração paulina. Tópico 1. Prossigo para o alvo. Para participar de uma maratona, o atleta tem de treinar muito. É preciso esforço, dedicação e trabalho para alcançar o prêmio. Paulo utiliza nesse texto a analogia do atletismo a fim de mostrar aos filipenses que o crente em sua caminhada também precisa se esforçar para conhecer mais a Cristo, deixando de lado os embaraços dessa vida e o pecado, mantendo o foco em Jesus. Então aqui Paulo está comparando essa vida cristã como uma carreira, uma corrida, né?